ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, chegamos ao quarto e último vídeo da resenha que nós estamos fazendo do livro de Jonathan Bernis, o rabino Jonathan Bernis, Desvendando os Mistérios Proféticos de Israel. E para começar, eu quero ler com vocês o que está em Romanos 11:15. É o texto-chave para o assunto que vamos estudar. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? Pessoal, antes de mais nada, convido vocês para lerem com calma os capítulos 9 a 11 do livro de Romanos. E eu digo a vocês, se Romanos é o livro mais judaico do apóstolo Paulo, os capítulos 9 a 11 são essencialmente judaicos. Bem, eu quero perguntar a vocês, o que afinal trouxe reconciliação ao mundo? Que nós lemos lá naquele verso que é o texto básico que acabamos de ler. E que reconciliação ao mundo foi essa? Tudo muito simples, pessoal. Quando o apóstolo Paulo viu o quanto a mensagem que o levou a aceitar a Jesus era rejeitada pelos judeus, especialmente pela liderança, ele disse o que nós encontramos em Atos, capítulo 18, versos 5 e 6, e que eu leio para vocês. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. E aí o apóstolo Paulo, a partir daí, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. A rejeição de Israel, a rejeição que Israel teve por Yeshua, por Jesus, levou Paulo a pregar o evangelho às nações. E esta foi a oportunidade que os gentios tiveram de também serem reconciliados, ou seja, salvos por Jesus. A conclusão lógica é que se a rejeição de Israel, que Israel teve por Jesus, significou a salvação do mundo, o que acontecerá quando Israel aceitar a Jesus? Paulo fica tão emocionado diante desta possibilidade que ele diz: haverá vida entre os mortos. Mas o que ele estava querendo dizer com essas palavras? Vida entre os mortos. Vejam o que diz o rabino Jonathan Bernis. A rejeição que eles tiveram com relação a Jesus fez com que o evangelho alcançasse outras nações do mundo, mas a sua rejeição alcançará algo muito maior. E é o que ele diz: vida entre os mortos. Ou seja, quando nos tempos finais Israel aceitar a Jesus como o seu Messias, haverá um reavivamento como nunca houve em todos os tempos. Onde? Entre as nações, entre os gentios, na igreja. Nesse sentido, as palavras também do rabino Jonathan Bernis são muito impactantes e eu quero continuar a ler o que ele disse para vocês. Se você deseja ver um derramamento do Espírito, um reavivamento como nunca houve, sabe o que você deve fazer? Orar pela salvação de Israel. E eu digo a vocês, orar pela salvação de Israel, como eu disse no vídeo anterior, é um mandamento. Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Orar pela paz de Jerusalém significa orar pela salvação de Israel, significa orar para que eles aceitem Yeshua como seu Messias,
significa orar por um derramamento do Espírito em Israel. E eu pergunto, você tem orado por Israel, por Jerusalém, pelos judeus? Quando Israel se voltar para o seu Messias, vida dentre os mortos, ou seja, um reavivamento como nunca houve em todos os tempos, pessoal. Acontecerá em todos os cantos desse mundo. Será o maior reavivamento da história. Quando isto acontecer, haverá, sim, o reavivamento que a própria igreja tanto espera. Um reavivamento, primeiramente, em Israel. Será maior que os reavivamentos promovidos por Billy Graham, por Spurgeon, por Moody, por John Wesley. Será o cumprimento de Joel 2,28, que diz lá: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões. Os judeus estão conhecendo hoje e aceitando Yeshua em número cada vez maior. E nisso nós vemos, sabe o quê? O cumprimento da profecia contida lá em nosso verso inicial. A sua aceitação do Messias significará para eles vida espiritual, coisa que eles não tiveram nesses quase 2000 anos. E esta vida se espalhará para todas as nações. A restauração de Israel, a restauração política, 14 de maio de 1948, aconteceu. A restauração a seguir será a restauração espiritual. Veja o que diz Ezequiel 33, 7 e 8. A restauração política já aconteceu. Vivemos em tempos de restauração espiritual. E isto, gente, está acontecendo não apenas em Israel, mas em todos os cantos desse mundo onde existam judeus. Infelizmente, a igreja, ela fechou-se em si mesma e não consegue ver que o reavivamento que ela espera em si mesma não ocorre, mas que está começando a acontecer com os judeus. O que eu vou dizer, já disse para vocês em outros vídeos, mas é sempre bom relembrar. Apenas em Israel existem mais de 100 congregações judaico-messiânicas, e todas elas depois de 1967 para cá. Na medida em que isto aumentar, começará um reavivamento entre as nações, ou seja, haverá vida entre os mortos, mortos espiritualmente, na igreja, entre as nações. O que aconteceu com Saulo de Tarso na estrada de Damasco não foi apenas a história da sua reconciliação com o Messias de Israel, mas foi uma história de grande valor profético. O que aconteceu com Saulo de Tarso irá acontecer novamente com milhares de judeus como ele, antes do regresso de Jesus. E isso, pessoal, já está acontecendo. Quem tem olhos para ver, que veja. Por que você não ora por Israel? Ore por Israel. Ou seja, será que há algum resquício de antissemitismo em alguns corações por aí, entre a igreja? No capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo deixa claro que está disposto a abrir mão da sua própria salvação em favor dos seus irmãos judeus, que ainda não aceitaram o Messias de Israel. Vejam que palavras tocantes, impressionantes, as palavras do apóstolo Paulo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles também descende o Cristo, Deus bendito para todo sempre. Amém. Ouça as palavras do rabino Jonathan Bernis.
não posso pensar em algo mais drástico e também mais precioso do que alguém oferecer o seu lugar na eternidade para outra pessoa. Ainda assim, Paulo estava disposto a fazer esse sacrifício. Será possível imaginar isso? Será possível imaginar isso? Particularmente, eu não acredito num reavivamento espiritual apenas na igreja, sem que isto ocorra primeiramente em Israel. Mas não é apenas a minha opinião. São as palavras proféticas do apóstolo Paulo, com as quais nós abrimos este vídeo. Ou seja, se o fato de eles terem rejeitado o Messias levou a salvação ao mundo, o que acontecerá quando eles o aceitarem? Nas palavras do apóstolo Paulo, haverá vida entre os mortos, ou seja, haverá um reavivamento espiritual entre as nações. Um reavivamento como nunca houve em toda a história. E eu concluo para vocês lendo as palavras do rabino Jonathan Bernis. A quarta chave para compreendermos os mistérios proféticos de Israel é aceitarmos que quando eles crerem em Jesus como o seu Messias, isto irá liberar vida dentre os mortos, ou seja, haverá um reavivamento entre as nações, na igreja, como nunca houve. Igreja, ore por um reavivamento em Israel. Só depois que este reavivamento começar a acontecer, haverá vida dentre os mortos. Haverá um reavivamento também aí na igreja. Quero convidar você a curtir e compartilhar mais este nosso vídeo. E mais que isso, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.